É um privilégio a gente estar junto de novo para abrir a palavra de Deus e deixar Deus falar com a gente. Eu queria convidar vocês, esse mês de julho a gente está com uma nova série de mensagens intitulada Vida Transformada pela Graça. E aí a gente vai trabalhar, a gente vai caminhar junto com o apóstolo Paulo nos primeiros 3 capítulos da primeira carta aos Efésios, tá bom? Então eu queria que você abrisse a sua primeira carta aos Efésios. E pode ser que você esteja dizendo assim, Sandro? Como primeira, não é? Tem uma segunda? Tem sim. Lá no livro de Apocalipse, fala de uma segunda carta que foi dirigida a Éfeso. Mas eu queria compartilhar com você da carta de Paulo, que foi a primeira carta que aquela igreja, aquela comunidade recebeu, e recebeu da mão do apóstolo dos gentios. A segunda carta recebeu de João, da parte do próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a gente vai caminhar em Efésios, de 1 a 3, e nesses 5 domingos que o Senhor nos deu, a gente então vai refletir acerca desse evangelho de Paulo, que fala de uma vida transformada, pessoas que foram retiradas das trevas e transportadas para a luz, gente que foi arrancada de um tremendal de lama e foi fixada em uma rocha sólida e segura, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje a gente vai falar acerca da imagem de Deus sendo restaurada em mim e em você. Para isso eu queria abrir com vocês Efésios capítulo 1, a gente vai ler os primeiros 14 versos dessa carta. Quem achou, diga achei. Ok. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual também temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós queremos pedir que nesse momento em que abrimos a Tua palavra, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, aquele mesmo Espírito, ó Deus, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, que esse Espírito haja poderosamente na nossa vida e que a gente possa, ó Deus, discernir a Tua vontade e que essa vontade que é boa, perfeita e agradável possa ser claramente assimilada pelo Teu povo nessa manhã. Contamos com o Teu auxílio, contamos com a Tua ajuda, pois nós oramos em nome de Jesus.
Amém. Na maioria das cartas do apóstolo Paulo, ele é sistemático na organização do seu material. Então, na grande maioria das cartas, Paulo divide suas cartas em duas partes básicas. A primeira parte é conceitual. Então, ele gasta boa parte tratando de definições, tratando de conceitos, explanando questões teológicas profundas para os seus destinatários. Quando a gente lê a carta aos Efésios, ela parece ser uma carta com uma profundidade teológica grande. E a pergunta que muita gente tem feito é: será que essa carta foi escrita mesmo para uma igreja? Será que a igreja estava madura o suficiente para ouvir tudo aquilo que Paulo escreveu para ela? Eu acredito que sim. Eu quero só lembrar aos irmãos que Paulo passou um bom tempo da sua vida naquele lugar, naquela igreja, com aqueles irmãos ali. Durante 3 anos e meio, Paulo investiu da sua vida na vida daqueles irmãos, de modo que Paulo conhecia muito bem aquela comunidade para quem ele estava escrevendo. E seguramente ele já tinha ouvido todo o conteúdo dessa carta da própria boca do apóstolo Paulo. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o conteúdo dessa carta já era de conhecimento da igreja. Pastor, mas por que então ele escreveu? Porque a gente tem que estar sempre lembrando o tempo inteiro de coisas importantes na nossa vida. Eu tenho 2 filhas, queridos, a maioria de vocês sabem disso. E todas as vezes que as minhas filhas saem de casa, eu falo a mesma coisa para elas, todas as vezes. Interessante, porque uma já está com 20 e poucos e a outra quase 20, né? Isso para evitar problema lá em casa, tá bom? Uma tem 20 e poucos, a outra quase 20. E, às vezes, quando a gente dá uma orientação antes delas saírem de casa, elas ficam meio chateadas. Pô, mas de novo, pai, vai falar a mesma coisa? Sim, a gente vai falar a mesma coisa. Por quê? Porque nós temos uma tendência de esquecer. Por isso, o meu papel como pai é estar sempre lembrando, assim como o meu papel de pastor, é estar sempre lembrando, é sempre estar trazendo aqueles conceitos importantes da palavra de Deus para a sua mente e para o seu coração. Por quê? Porque são coisas importantes. Coisas importantes precisam ser lembradas continuamente. As grandes empresas, as empresas que mais faturam, que mais crescem todo ano no mundo inteiro, eles têm valores e princípios. E esses valores e princípios precisam ser repetidos regularmente pelos funcionários. Por quê? Porque se o funcionário daquela empresa não souber os valores e os princípios, ele se perde pelo caminho. Então, todo funcionário de uma boa empresa tem ali os seus valores e princípios ligados, conectados a ele e à empresa. E se o funcionário sai, se ele se desvia desses princípios, desses valores, ele também é desligado da companhia. Portanto, quando Paulo escreve essa carta, ele escreve colocando, conteúdos profundos e importantes que precisavam ser repetidos para aquele povo. Não é diferente para a gente, não. A gente precisa o tempo inteiro estar sendo lembrado de coisas importantes. Por exemplo, Karina, qual é a frase que eu sempre falo para as minhas filhas quando elas saem de casa? Muito bem, tomem cuidado. Pastor, o senhor fala isso o tempo inteiro? O tempo inteiro. Quando é que o senhor vai parar de falar isso? Quando eu parar de falar. Porque enquanto eu estiver vivo, respirando, e elas forem minhas filhas, eu vou falar a mesma coisa sempre. Nós estamos diante de um homem que está preso. Paulo está preso em Roma. A razão de Paulo estar preso em Roma
ele vai descrever nessa carta. Havia uma razão para o apóstolo Paulo ter sido encarcerado e lançado na prisão. E eu queria dividir isso com vocês nessa manhã. Paulo sabia que nós estávamos num processo de edificação, de maturação. Numa outra carta ele vai dizer para a gente o seguinte: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvei a vossa salvação. Parece estranho para a teologia sistemática. Mas é exatamente isso o conceito. Desenvolver a salvação significa que nós estamos num processo de maturação, num processo de crescimento, num processo de santidade. O autor de Hebreus vai dizer para a gente o seguinte: crescei na fé e na santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E por que a gente tem que estar lembrando esses conceitos? Porque a gente esquece. E na medida em que a gente vai esquecendo conceitos importantes, nós vamos substituindo por outros, que vai conquistando espaço na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente. E via de regra nós mudamos a nossa maneira de viver, o nosso testemunho acerca do reino de Deus, porque esquecemos conceitos importantes da nossa vida. Uma coisa importante que eu e você não podemos esquecer é que desde que o Espírito Santo veio fazer morada dentro de nós, e se ele não veio, isso aqui é muito importante, se ele não veio, você não pertence a Cristo, você não está em Cristo, porque para estar em Cristo, para pertencer a Cristo, você tem que passar pela obra restauradora, transformadora, pelo novo nascimento, como disse o Senhor Jesus Cristo, para fazer parte da família de Deus. E isso não é uma obra humana. É exatamente o que Paulo vai falar no versículo 1. Ele diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então eu separei 3 conceitos importantes para nós, para a gente relembrar com vocês nessa noite, aliás, essa manhã, e que isso fica até de noite, quando a gente estiver de volta aqui, e também durante a semana. Primeira coisa, é que a imagem de Deus sendo restaurada em nós, tem a ver com a natureza do povo de Deus, e a natureza do povo de Deus é sobrenatural, não é algo natural. Por que isso aqui é importante, irmãos? Porque não depende de argumento humano, depende da atuação poderosa do Espírito de Deus na vida de uma pessoa. É por isso que Paulo vai dizer assim: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, e ser apóstolo tinha 2 coisas importantes. Primeiro, tinha a ver com quem ele era, e aqui é uma questão de identidade. Então a nossa natureza está intimamente ligada à nossa identidade com Cristo. Interessante que a primeira vez que os discípulos de Jesus são chamados de cristão foi numa igreja de maioria gentílica. Foi na igreja de Antioquia. E por que eles começaram a ser chamados de cristãos? Porque eles se pareciam muito com Cristo. A identidade deles se confundiam. Por quê? Porque a história passada dele não era mais importante do que o tempo presente e a perspectiva vindoura. Eles eram discípulos de Cristo, e isso fazia parte da sua identidade pessoal. Então a nossa natureza, irmãos, ela é sobrenatural, e ela nos dá uma nova identidade. Isso me faz lembrar quando eu casei. Silvia, quando eu casei, uma coisa interessante aconteceu comigo e com a Cristiane. Ela pegou o meu sobrenome, e todos os nossos filhos agora, nossas filhas no caso, quem sabe a gente não é? Vem mais 2, não sei. Depois ela vai brigar comigo.
Todas elas recebem o nosso sobrenome. E de longe todo mundo sabe que são nossas filhas. Ou seja, não tem como você fugir, tá bom? E não é só o pastor que é identificado. Em todo lugar que eu vou, é impressionante. Eu não sei se a cidade é muito pequena, ou se eu sou conhecido demais, eu não sei o que é. Mas em todo lugar que eu vou, alguém me identifica. Essa semana eu fui comprar o gel, sabe aquele gel 80? Sabe para que serve o gel 80, né, André? Gel 80 não é para limpar as mãos, é para botar no carvão. E aí eu fui no Royal, não tinha. Aí eu fui lá no Panamil. Bem, no Royal eu encontrei alguns irmãos. Tinha gente lá da igreja, né? Aí quando eu cheguei no Panamil, eu falei, aqui ninguém vai me conhecer. Quando eu cheguei no local do gel, a menininha desse tamanhozinho falou, mãe, é o pastor da igreja. Aí quando ela olhou, quando eu olhei, eu identifiquei o casal imediatamente. Eles são uma família recém-chegada à nossa comunidade, que já tem frequentado há algum tempo a igreja, mas a menina bateu o olho, e ela me identificou imediatamente. O que isso significa? Não é só o pastor que é reconhecido. Em todo lugar que você vai, tem alguém que te conhece e que vai te associar com o Senhor. Porque isso tem a ver com quem você é. É impossível a minha esposa chegar num lugar, alguém pedir a identidade dela, e ela não se identificar como alguém que tem a ver comigo. O apóstolo Paulo diz assim, eu sou apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Da onde veio isso? De Paulo? Não. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Porque nenhum de nós, que nos chamamos discípulos de Cristo, nos tornamos discípulos de Cristo porque quisemos. Porque nós estávamos entusiasmados com a ideia de se identificar com o crucificado. No Gólgota, na montanha da caveira. Ninguém, em sã consciência, faria isso. Olha só o que João vai dizer, dos versos 11 até o verso 13, se a minha memória não falha. Verso 10, ele veio ao mundo que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o seu próprio povo, e o seu povo o rejeitaram, ou rejeitou. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. E no verso 13 está o segredo. A vontade, o crer, o aceitar a Jesus, não era obra de um coração humano. Ele vai dizer no verso 13, ele vai dizer o seguinte, estes não nasceram segundo a ordem natural do mundo. Eles não nasceram como resultado de paixão, de desejo humano, ou da vontade deles, mas de Deus. O que significa isso para mim e para você? Que se você se identifica com Cristo, porque você acredita na obra redentora de Cristo, a sua identidade, ela é homologada por Deus. E o crer, o desejar, o se inclinar para as coisas de Deus, era uma obra do Deus invisível, que Paulo vai chamar de Espírito Santo. Ninguém, por si só, pode se mover em direção a Deus, se o Espírito Santo não estiver trabalhando na vida dele. E Paulo é testemunha viva disso. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não estava em busca de Cristo. Ele não estava apaixonado por Jesus. Não.
Ele era um perseguidor da igreja, ele maltratava o povo de Deus. Ele pediu autorização para as autoridades judaicas para prender, bater e se resistir até matar aqueles que se diziam do caminho. Então, se alguém podia testemunhar que a conversão de alguém não era obra da vontade humana, mas sim de uma atuação poderosa de Deus, esse alguém é o apóstolo Paulo. Ele perseguia o povo de Deus, ele queria prender, ele queria bater, ele queria matar. E na estrada para o caminho de Damasco, ele foi confrontado com um poder extraordinário, que o lançou no chão como morto. E ele não conseguia ver absolutamente nada, porque caiu cego. E Jesus falou para ele: por que você me persegue? E ele vai dizer: Senhor, como assim? Quem é você? E Jesus, isso aqui é obra sobrenatural, irmãos. Jesus se mostra para ele dizendo: eu sou Jesus a quem você persegue. Então ele vai dizer para a igreja de Éfeso: eu sou apóstolo de Jesus Cristo, escravo do Senhor, não por vontade minha, não porque eu dei o primeiro passo, não porque eu estava em busca do Senhor, mas porque Ele estava em minha busca, em minha perseguição. Foi Ele que veio ao meu encontro, e não eu ao encontro dele. Então eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, se você é um discípulo de Jesus Cristo, é porque o Senhor te amou de maneira extraordinária. Eu quero ouvir um amém. Amém. Ele te amou de maneira extraordinária. Foi Ele que desceu do céu para se encontrar contigo aqui na terra. Isso é simplesmente maravilhoso demais para mim. Por isso, irmãos, quando a gente anda para lá e para cá, a gente não pode esquecer nunca, quem nós somos, o que nós representamos, que é muito maior do que eu e você. É muito maior do que eu e você. A imagem de Deus está sendo restaurada em nós, e é aquilo que começou a ser feito na minha vida e na sua vai ser terminado até no dia de Jesus Cristo nosso Senhor. Agora, nós estamos vivendo no meio de um sistema, no meio de uma sociedade que não desliza na mesma direção. É um rio que vai contra os valores e os princípios do reino de Deus. Por isso a gente tem que saber não somente a nossa natureza, a natureza da nossa existência é divina. Nós somos cristãos, nós somos discípulos de Jesus por causa de uma atuação poderosa de Deus na minha vida e na sua. E Ele continua trabalhando nisso. Ele continua lapidando o meu caráter e o seu. Porque o propósito dele é nos levar para ser igual ao seu Filho amado, em quem Ele tem muito prazer. E na medida em que nós vamos nos parecendo cada vez mais com Cristo, mais prazeroso é o olhar de Deus na nossa direção. Alguém pode dizer amém? Então não tem a ver com anos, não tem a ver com tempo, tem a ver com processo. Porque a pessoa pode levar mais tempo ou menos tempo, mas todas estão num processo de transformação da imagem caída que nós herdamos dos nossos pais, para a imagem perfeita e santa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A segunda coisa que eu quero dividir com vocês é a nossa origem, a origem do povo de Deus. E eu queria chamar a atenção de vocês para esse texto que a gente leu. Quantas vezes a palavra em Cristo aparece? Isso é uma regra de interpretação bíblica. Se algo é importante no texto, o autor vai repetir por várias vezes, ou melhor, se o autor repete um conceito, uma palavra, uma citação,
por várias vezes. Prestem atenção nela, porque ela é importante. Então, nós vamos ver isso do versículo 1 ao versículo 14 várias e várias vezes. Olha só. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, que estão em Cristo. Verso 2. Graça a vós outros e paz da parte do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos espirituais e celestiais em Cristo. E isso vai se repetir por várias e várias vezes. O que isso significa? Que a nossa origem é o Senhor Jesus Cristo. Nós só somos cristãos por causa de Jesus. Tira Jesus e não fica mais nada. Você pode ser membro de uma igreja, você pode ser sócio de um clube, você pode fazer parte do parlamento, do que for, de uma associação, mas se Cristo for tirado, você já não é mais um cristão. Você pode ser um bom cidadão, mas não um cristão. Você pode ter um caráter íntegro, mas não um cristão. O que isso significa? Que nós estamos ligados com Cristo. Não é só uma questão de identidade, é uma questão de essência, de origem. Dentro de nós está o Espírito de Deus, que Paulo vai dizer que é o penhor, é a garantia do nosso resgate. E ele veio fazer dentro de nós morada permanente. A gente está vivendo num mundo, irmãos, muito contraditório, muito contraditório. No nosso país não é diferente, tá? Diversas leis que hoje estão em pleno vigor no nosso país, elas foram criadas não por causa da democracia, tá bom? Porque democracia significa que a maioria é que manda. Mas muitas leis que hoje estão em vigor, elas estão em vigor por causa da minoria, não da maioria. Isso não é democracia. E se você não concordar, você pode ter sido como criminoso e penalizado, com uma multa ou até um encarceramento. E aqueles valores eternos que nós queremos aplicar na nossa vida e fazer valer no nosso contexto, eles são cada vez mais pressionados a serem abandonados. Olha que coisa interessante. Um vegano, Soninha, qual é a última coisa que você pode oferecer para um vegano? Um belo bife de picanha. Tá certo? Não importa a beleza do bife, não importa a maciez do bife, não importa se ele é mal passado, bem passado ou ao ponto. Oferecer um bife a um vegano é uma ofensa indesculpável. Não se oferece carne para quem é vegano. Existe diferença de vegano para vegetariano, tá bom, irmãos? Vegano é vegetariano, mas nem todo vegetariano é vegano. Como assim? O vegetariano come queijo, o vegano não. Sabia, Cris, que o vegetariano come queijo? O vegetariano come queijo, ele não come carne, ele não come animal. Mas o leite do animal ele come. O vegano não. É só vegetal. Agora, como cristãos, quantas vezes você já foi insultado? Como cristão, quantas vezes você já foi repreendido por conta de valores eternos que nós abraçamos como a vontade de Deus? Nós precisamos saber de verdade qual é a nossa origem, porque senão a gente se perde no meio do caminho. Irmãos, eu não tenho nada contra os veganos, tá bom? Absolutamente. Nem contra os vegetarianos.
cada um come o que quer, não é verdade? Eu prefiro comer o quê, Fernanda? Um belo bife, de preferência de picanha, tá certo? Mas eu não tenho problema nenhum de comer um bom filé de salmão. Ó, tá me dando até água na boca, hein? Tá quase na hora da gente ir embora. Mas existe uma razão para o vegano não comer carne. E a razão tem a ver com uma ideologia, com valores que ele sustenta e morre por causa disso. Nós não podemos ser diferentes. Na verdade, nós precisávamos encabeçar o movimento de morrer pelos valores eternos, se necessário, da palavra de Deus, porque aquele que escreveu essa carta teve esse destino. Por amor a Cristo, Paulo estava preso. Por amor a Cristo, ele dedicou a sua vida para a expansão do reino, para a pregação do evangelho, para a glória de Deus. E nós deveríamos fazer o mesmo. Quando a gente perde a identidade, quando a gente esquece a nossa origem, pouco importa onde você está, nem para onde você vai, porque você perdeu a perspectiva do reino de Deus. Você vai se enfiar no reino desse mundo, como se o reino de Deus não existisse. E o pior de tudo, você vai passar isso para a geração futura. Então eu queria lembrar os irmãos que nós estamos num processo de restauração da imagem de Deus na minha vida e na sua. E a última coisa que eu queria enfatizar aqui com vocês é o propósito do povo de Deus. Nós estamos aqui com um propósito. E Deus vai dizer assim: para o louvor da sua glória, verso 6. Tá? Ele vai depois dizer assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, o verso de número 12. Tá? E esse é o propósito da nossa existência. Irmãos, eu nunca vi em toda a história, eu já estudei um pouquinho de história, e nunca tivemos tantos casos de crentes confusos, nunca tivemos tantos casos de crentes entrando em estado de depressão profunda, nunca tivemos tantos casos de gente que perdeu a perspectiva de vida. E isso tem a ver com a perda de propósito. A gente esqueceu por que existimos. E nos frustramos com os nossos planos para essa terra, para esse mundo, para esse tempo. Principalmente nessa frenética na busca pela felicidade. A gente descobre que sem Cristo não há felicidade. O mundo é ilusório e tudo o que o mundo oferece é passageiro. E na medida em que a gente corre para tentar fazer as nossas conquistas e a gente se frustra, a gente vai se decepcionando. E quando a gente faz as nossas conquistas, a gente descobre que aquilo não consegue preencher o vazio que tem um buraco dentro do nosso peito. Porque aquele vazio só pode ser preenchido pelo nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O apóstolo Paulo vai dizer isso para outra carta que ele escreve, também outra carta de prisão. Ele vai dizer assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu sei ter abundância, eu sei passar por necessidade, eu sei enfrentar frio, eu sei enfrentar calor, eu sei enfrentar perigos, eu sei ter momentos agradáveis na minha vida, porque o que me faz estar contente é porque eu existo para o louvor e para a glória de Deus. De modo que não são as circunstâncias
que rege as minhas decisões, mas o amor de Deus que foi derramado dentro de mim é que me motiva. E quando ele escreve, aliás, quando ele se reúne com os irmãos de Éfeso, na sua última viagem missionária, ele vai dizer isso para eles. Lembra disso, Cris? De Mileto, ele chama os líderes da igreja de Éfeso. Ele não vai a Éfeso, mas no retorno da sua viagem, terceira viagem missionária, ele sabia que ia ser preso, ele sabia que o seu ministério estava assim, na reta final. E ele chama os líderes dessa igreja. E ele diz assim: porque eu não tenho a minha vida como preciosa, a não ser para cumprir aquilo para o qual eu fui chamado, para pregar o evangelho da graça de Deus, enquanto eu respirar. O que eu tenho de precioso não é a minha própria vida, mas é o fato de viver para a glória e para a expansão do reino de Deus. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A cidade de Resende é uma cidade que eu estou me apaixonando por ela. Eu gosto demais desse lugar. E assim, todo mundo que vem visitar a gente, muita gente está vindo visitar a gente de outras cidades, Rio de Janeiro, São Paulo, o pessoal está visitando aqui. Eu não posso deixar de dizer para eles que essa é uma cidade boa para se viver. Muda para cá, não é? Muda para Resende. Por quê? Porque é uma cidade simplesmente maravilhosa. Eu fui assim, realmente, eu estou surpreso. Eu pensei que enfrentaria situações das mais difíceis em Resende. E eu quero confessar para você o seguinte, que eu estou surpreso com essa cidade tão maravilhosa, com um povo tão acolhedor, hospitaleiro, um povo feliz. Eu gosto daqui. E quando você gosta de alguma coisa, você quer promover isso. Então não tem gente que venha de outra cidade para cá visitar a gente, que eu não faça um convite para eles. Mude para Resende. Essa é uma cidade muito boa para você criar os seus filhos e fazer daqui a sua morada. Muita gente se aposenta e vem para Resende. Muita gente tem planos de comprar terreno em Resende e construir sua casa. Mas eu queria dizer um negócio para vocês acerca do povo de Resende. Grande parte dessa cidade só conhece Jesus de ouvir falar. Grande parte dos moradores de Resende já ouviram falar alguma coisa de Jesus, mas muita gente não recebeu o testemunho do poder extraordinário do que Jesus pode fazer na vida de um pecador. E é para isso que eu e você estamos aqui. Nós precisamos testemunhar do que Deus tem feito, do que Ele fez e do que Ele vai fazer na minha vida, na sua e na dele. Se ele se render ao poder e à pessoa maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós existimos para a glória de Deus. E tem muita gente na cidade de Resende que precisa saber disso, porque eles também carecem dessa graça maravilhosa, que começou uma obra na minha vida, que vai terminar até o dia de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Alguém pode dizer amém? Você faz parte disso também. Não deixe passar dias e dias, não deixe passar semanas e semanas, sem que você testemunhe dessa obra extraordinária de Deus na sua vida, porque Ele tem muita gente para alcançar nessa cidade, e inseri-la dentro do contexto da sua igreja e do seu povo. 3 coisas importantes: a natureza, a origem e o propósito da igreja. Todos eles estão ligados em Cristo Jesus, o nosso Senhor. 3 lições para a gente voltar para casa e quem sabe, né? Quem sabe acender o carvão, não é? E fazer alguma coisa lá. Quem aqui já comeu, vocês não sabem, né? Churrasco japonês, maravilhoso. Quando chega o verão no Japão, muita gente
gosta de desfrutar da beira do rio. Então, os rios e lagos no Japão ficam assim, ó, lotados. Porque não tem muitas praias boas no Japão, porque a costa do Japão é rochosa. Então, são poucas as praias, mas tem muito rio. E eu lembro da primeira vez que a gente foi fazer um piquenique na beira do rio. Brasileiro gosta de quê? Churrasco. É, Sandrão? Brasileiro, isopor lotado até a tampa de churrasco. Não é? Leva a churrasqueira, arma a churrasqueira na beira do rio, e daqui a pouco todo aquele ritual, não é? Santo, de preparar as brasas. E brasileiro de um lado, japonês do lado. O processo de acender o fogo é igual. Mas quando a grelha vai para cima da brasa, e o isopor é aberto, a diferença está ali. Enquanto o brasileiro joga uma picanha, um alcatra, um contrafilé, uma maminha, uma fraldinha, uma linguiça artesanal, um franguinho, asinha de frango, e aquele cheiro domina o rio, lá vai o japonês fazer o seu preparo. É o milho, é a abobrinha, é a berinjela. Já pensou? E aí, uma questão de educação, o japonês vem servir uma porção do churrasco dele, cheio de segundas intenções. Aí lá vem o japonês com milho, uma berinjela, uma abobrinha, dá para o brasileiro. Obrigatoriamente, uma questão cultural, o brasileiro tem que fazer o mesmo. O que vai para a mesa do japonês? A picanha, o contrafilé, a alcatra, a maminha, a fraldinha. E daqui a pouco, é uma família japonesa aqui, outra lá, todos para ter comunhão com os brasileiros. Queridos, nós temos uma identidade. Não podemos escondê-la de ninguém. Nós somos discípulos de Cristo pela vontade de Deus. Alguém pode dizer amém? Primeira lição, precisamos conhecer melhor o que significa isso. É mais do que um nome no papel. Tem a ver com a essência, tem a ver com o caráter, tem a ver com a divindade de Cristo que foi dividida com a gente. Nós pertencemos ao Senhor. Segundo, não existe louvor, não existe glória, não existe projeto na terra, não existe riqueza ou honra que se compare ao estar em Cristo Jesus, nosso Senhor. Um dia, os anjos estarão diante de nós, e nós estaremos com Cristo para julgar os seres celestiais. Aonde você encontra maior honra que essa na face da terra? Em lugar nenhum. E a última coisa, enquanto o pessoal do louvor toma o seu lugar, nós só podemos viver com Cristo na eternidade se vivermos para Ele no tempo presente. Eu vou repetir. A eternidade não é para qualquer um. A eternidade foi reservada para aqueles que pertencem a Jesus e que caminham com Ele, seja em terreno rochoso, seja em terreno plano, seja no vale, seja nos mares, seja no deserto, onde quer que seja. Andar com Cristo aqui é o que faz ter esperança no futuro. Porque viver com Cristo na eternidade tem a ver com viver para Cristo no tempo presente. Que Deus abençoe a vocês. Vocês tenham um domingo especial na presença do Senhor. E que as ricas e preciosas bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida, hoje e por toda a eternidade. Você não guarde isso para você.
de vida com as pessoas, porque Jesus tem muita gente para alcançar na cidade de Resende. Vamos ficar de pé e vamos dizer: quem sou eu para que o grande Deus? Quem sou eu para que o grande Deus me receba assim? Chamar o seu filho, Perdi ele, fazendo parte do seu povo, meu amor, conhecendo a minha identidade como parte desse povo. Mas ele fez isso. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça, Sua graça me resgatou, me purificou. ele fez isso. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, ao lugar Parte do teu corpo, Senhor, sendo feito nova criatura, nova natureza em ti, Senhor. sim eu sou. Escolhido, perdoado, livre. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Louvado seja o nome do Senhor. 3 avisos rápidos para os irmãos. No dia 24 de julho, nós temos uma assembleia e queremos contar com a presença de toda a igreja junto com a gente, tá bom? Nós vamos estar elegendo um novo grupo de diáconos e diaconisas e precisamos da presença de vocês no dia 24, tá bom? Dia 16 de julho, nós temos um treinamento para líderes, para professores e para pessoas envolvidas no Ministério de Ensino Infantil. Dia 16 de julho, nós temos um curso de treinamento para professores e líderes do Ministério Infantil. Não fique de fora disso. Se você ama, se você é sério, se você quer servir no Ministério Infantil, dia 16, a gente espera por você aqui na igreja. Entre em contato com a Alessandra ou com a Adriane ou a Ariane e elas podem orientar melhor vocês sobre isso, correto? E a última coisa, lembre-se, irmãos, que nós ainda estamos pagando as cadeiras, tá bom? Então, ore por isso. E nós temos compromisso até outubro ou novembro, se não me engano. E nós precisamos que você lembre disso. Você que ainda não participou, que não ofertou, entre com a gente nesse projeto. E logo, logo, se Deus quiser, a gente paga tudo e fica livre de mais um estágio daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Vamos orar? Amado, bendito Deus, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor. Nós lembramos, ó Pai, de que quem nós éramos sem Cristo. Sem Cristo nós não participávamos das promessas, não tínhamos para nós as promessas de Deus. Nós estávamos alheios às coisas referentes à aliança com Cristo Jesus. Nós estávamos peregrinando como ovelhas sem pastor, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, Senhor, em Cristo Jesus, nosso Senhor,
Nós temos toda a eternidade em perspectivas para mim e para os meus irmãos, bem como para toda a tua igreja espalhada por sobre a terra. O amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, o poder maravilhoso do Espírito Santo, invada a nossa vida, a nossa casa, as nossas igrejas, hoje e por toda a eternidade. Você diz? Deus abençoe, bom domingo a todos. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou.